Olá, meus amigos e amigas que estão acompanhando conosco o estudo do livro Trilhas da Libertação. Hoje vamos estudar o capítulo 22, Socorros de Emergência. Entendemos? Vamos lembrar aqui que no capítulo anterior o assunto girava em torno daquela médium, daquela senhora desorientada que queria de todo jeito ter um caso lá com um médium, né? E ela era uma mulher casada, então foi conversado a respeito disso, desses distúrbios mentais gerados pelo mau uso do sexo e que esse mau uso do sexo ele repercute na encarnação seguinte ou outras ainda. E por isso o cuidado que nós temos que ter com este tema, com essa proposta. Sexo não é brincadeira, não é parque de diversão. Sexo é coisa séria que tem que ser realizado por pessoas sérias em situações muito sérias. Caso contrário, pode ser um perigo, pode ser um avanço para abismos. Retornando ao centro das nossas atividades, encontramos Dr. Carneiro e Fernando, que se ausentaram antes para labores pertinentes a socorro dispensado ao médium Davi, para quem todas as exortações dirigidas permaneciam propositalmente ignoradas, comprometendo-se cada vez mais com a simonia, a sensualidade e os alcoólicos, que passaram a fazer parte do cardápio das lautas refeições que lhe eram oferecidas. De tal forma irregular se lhe tomara a conduta que o próprio Dr. Hermann compreendeu a dimensão do desequilíbrio do seu pupilo e médium, não poucas vezes advertira-o sem conseguir os resultados esperados. Eu fico pensando, tem tanto médium que gosta de ser enaltecido, né? Gosta de ser admirado, aplaudido, né? Amado, amada. Olha, tome cuidado, porque isso pode desencadear um processo perigosíssimo, como o que aconteceu com Davi, né? Desencadeou um processo muito, muito difícil para ele. A descida aos porões do erro sempre faculta acesso à marginalidade nas sombras morais. Aquele que se corrompe, intoxicando-se com os vapores do triunfo ilusório, torna-se soberbo, passando a ver o mundo por meio de lentes distorcidas, de forma a preservar os hábitos licenciosos, arquivados e equivocados. Então vejam vocês que coisa séria, né? Eu gostei muito dessa colocação aqui do Filomeno, quando ele diz que a pessoa vê o mundo por meio de lentes distorcidas. Então a gente acha uma coisa muito natural quando ela não é. Sabe quando tem aquela frase infeliz, infantil? Isso não tem nada a ver. A pessoa fala isso, você não tem nada a ver. Não. Se ele não tiver analisado o fato, né, ponto a ponto, ele não tem direito de dizer isso. Porque às vezes ele está analisando o fato e o mundo por lentes distorcidas. Coloquem na sua frente aí uma lente dessas que estão que foram criadas para distorções. Você vai ver o mundo distorcido. Na verdade, só de estarmos aqui encarnados, o mundo real já é distorcido para nós. Nós vemos somente aquilo que nos acalenta, né? E que a nossa mente consegue absorver e decodificar. Imagina se eu ainda coloco mais distorção nisso. Aí eu gero problemas sérios. Nesse descaminho do homem alucinado, Adelaide, a esposa igualmente invigilante, cooperara com a sua venalidade e ambição desmedida, estimulando-o a aplicar o tempo sob vultosas recompensas materiais. Adelaide, esposa do médium Davi, né? Estranhavam-lhe, de certo modo, o comportamento no relacionamento íntimo e suspeitava a respeito de aventuras extraconjugais. Quando seu ciúme o acoimava, gerando discussões frequentes
ele silenciava mediante presentes caros que resultavam do comércio nefário das faculdades mediúnicas. Ele errava duas vezes, né? Ele errava por ser infiel à esposa e ainda por para comprar para ela coisas caras conseguidas através do processo mediúnico. Duplo erro, né? Diante da gravidade do problema, o Dr. Hermann, antes reacionário à presença do Dr. Carneiro no cenário das suas atividades, recorreu-lhe à orientação, à ajuda, razão porque o venerando amigo e Fernando voltaram a acompanhar os atendimentos da nobre sociedade que o médium criara após afastar-se da casa espírita, ali encontrando o irmão Ernesto, igualmente preocupado com o desenrolar dos fatos. Vocês se lembram que teve uma dissensão, né, da casa que o Davi atendia. E esse Ernesto foi com ele para a nova casa, que agora já está também preocupado. Inamistoso e arrogante em relação aos doentes, pobres e mal vestidos, que rotulava de questões kármicas, qual se a problemática na área da saúde dos ricos também não fosse, Davi montara um esquema de pessoas ambiciosas que passaram a assessorá-lo, explorando os incautos nos espetáculos que produzia. A mediunidade responsável jamais subirá aos palcos, estabeleceu o nobre codificador do Espiritismo. A mediunidade responsável jamais subirá aos palcos, falou Allan Kardec, sem consequências funestas para aquele que se deixa arrastar pelo sensacionalismo e pela audácia. Sem a presença dos espíritos, não ocorre o fenômeno mediúnico. E como os nobres não se submetem a tal ridículo, não faltam os levianos e maus que se comprazem com essas excêntricas demonstrações espetaculosas, normalmente resultando em face do mau uso ou suspensão ou perda da faculdade. Isso deve ser muito ruim para o médium, né? Ter a faculdade suspensa, né? Ou perda da faculdade. Porque aí depois ele vai ter que responder por isso. Vai ser muito difícil para ele. O padrão vibratório do psiquismo de Davi se tornara tão instável e inferior que a comunicação do médico cirurgião fazia-se agora penosa para ambos, entre espasmos e ritos nervosos, a fim de ser conseguida a sintonia, o acoplamento perispiritual. Ele está dizendo aqui daqueles médicos que ficam fazendo que barulho, sabe, aquelas coisas com o corpo, sons estranhos, né? Então isso aí é acoplagem, né, da mente ali, está difícil. Tá? Então nós não precisamos disso. A comunicação mediúnica, ela é feita de forma natural. O mentor se aproxima e o médium transmite a ideia do mentor. Sem aquele negócio de chuta para lá, levanta para cá, esperneia para lá, faz aqueles sons esquisitos, clica os dedos. Nossa, não precisa nada disso. Absolutamente nada disso. Jesus foi o grande médium de Deus, né? E ele ficava tranquilo, conversava tranquilamente com as pessoas. Vigiado pelo sicário enviado do soberano das trevas, estimulado ao prosseguimento dos disparates comprometedores, por diversas vezes deu acesso à comunicação de hábil mistificador que se passava pelo diligente esculápio benfeitor, se passava pelo Dr. Hermann, né? Ludibriando os aficionados desatentos e fascinados que transitavam na mesma faixa moral e psíquica. Logo depois começaram os insucessos, principalmente por meio da aplicação de antibióticos, quando terminadas as cirurgias, as quais passaram a provocar dores nos pacientes. Sucede que o desgaste das energias genésicas de Davi nas noitadas de prazer vil, encharcando o perispírito de vibrações perniciosas, produzia a neutralização do conteúdo anestésico dos seus fluidos, diluindo igualmente mais tarde a ação bactericida, mesmo quando outros benfeitores espirituais tentavam intervir para manter a asepsia e retirar a dor.
Então, quer dizer, o perispírito estava inundado daquelas energias deletérias da sexualidade mal conduzida e impediam que aqueles fluidos de asepsias, né, aqueles fluidos analgésicos, chegassem até o paciente. E o paciente sentia dor. É muito comum a gente falar que foi cirurgiado pelo espírito e não sentiu dor. E aí está explicado, né? Por que não sentia dor? Porque tinha o fluido dado pelo médium para anestesiar. Né? Alguns desses amigos desencarnados ainda permaneciam auxiliando. Por amor, os clientes ingênuos e confiantes que oravam, suplicando o apoio da divindade nos cometimentos a que se iam submeter quando ali chegavam. O médium, sob terrível indução obsessiva, no entanto, continuava descida no rumo das paisagens lúgubres, sem saber como o que mais fazer. O Dr. Hermann buscou apoio e diretriz, interrogando qual providência seria tomada. Se a interrupção ou a suspensão da faculdade, a fim de evitar o tombo final na loucura moral. Então agora, aquele médico que fazia, né, que atendia, por ele já está muito preocupado, médico espiritual. Né? O sábio instrutor, após acompanhar a nova e infeliz fase de Davi, estabeleceu que as providências socorristas não cessariam, mas que, em razão da eleição do médium pelos comparsas inditosos, já lhe definiram o Calvário. Sugeriu então ao Dr. Hermann acompanhá-lo, aguardando quaisquer momentos favoráveis para inspirá-lo, porém, não mais se comunicando, desde que, mediante as afinidades de gostos e interesses, ele fora substituído lamentavelmente pelo adversário que iria lançar o medianeiro invigilante e presunçoso no caos para o doloroso despertar. Ou seja, o Davi já estava sendo orientado e seria orientado por um espírito, né, de péssima condição moral, ética. Então, para evitar isso, o Dr. Hermann continuaria do lado dele, dando algumas orientações para que evitasse, né, que ele caísse definitivamente. Como eles já tinham trabalhado antes juntos, havia sintonia entre eles. E o Dr. Hermann, então, iria utilizar dessa sintonia que ainda existia para orientá-lo em alguns momentos. Por exemplo, durante o sono físico, né? Durante um próprio procedimento mesmo do atendimento. Então, era uma ajuda agora ao Davi. Davi, em razão da mudança de comportamento, passou a ter grande aptidão para fazer inimigos. Tem muito disso, tem pessoas que de repente adoram fazer inimigo. Daí a razão. Né? Está sendo influenciado por espíritos negativos que só influenciam porque ele dá campo também. Né? Então, se você pensa em fazer inimigos, tem pessoas que brigam à toa, né? Começa a complicar os seus estados emocionais perante qualquer pessoa. Isso é muito, muito sério, sempre percebi isso. Né? Pessoas que mudam e começam a fazer gratuitamente os seus inimigos. Sempre de mau humor, exteriorizando o cansaço e azedume, somente se sentia estimulado e jovial quando a sua corte o cercava de bajulação e jovens mulheres igualmente irresponsáveis, adredemente contratadas, apresentavam-se para as orgias nos hotéis e bordéis da moda. Ele estava bem mal assessorado, né? Ele já aceitava, inclusive, isso. Fazer essas orgias com várias mulheres. Olha que coisa que ele chegou, né? Que ponto que ele chegou. Por isso que o trabalhador espírita tem que estar muito atento. Porque isso pode acontecer com ele. Né? De repente, porque eles pegam exatamente no ponto vulnerável, no ponto fraco. Então vai pegar no ponto fraco da gente. Pode ser que no meu ponto não seja sexualidade, no seu também não. Mas pode ser que tenha um outro ponto aí, por exemplo, a gula, né? A prepotência, a vaidade, o ciúme, o medo. Então isso tudo eles vão pegar exatamente o ponto fraco. Podia-se, na decadência moral do homem,
e imprevidente, encontrar algumas das regras propostas pelo soberano das trevas que lograriam corromper os indivíduos que se lhes fizessem alvo de cuidados e obstinado interesse destrutivo. Essa técnica, ele assegurava, é a mais valiosa, porque mais sutil e apetecível do que a perseguição desenfreada. Olha qual a estratégia dele. Olha. Regras, né? Corromper indivíduos que se fizessem alvos de cuidados e de obstinado a interesse destrutivo. Então a pessoa entra nesse campo, né? Geralmente focando aí o interesse pessoal de baixa monta, e aí eles aproveitam. Né? Então eles vão pegar, como eu estava dizendo, no ponto vulnerável da criatura. Deseja conhecer alguém? Expusera cínico oportunamente. Conceda-lhe liberdade para poder e fortuna. Esse é o moço das trevas, né? Você quer conhecer alguém? Então dá para ele liberdade, poder e fortuna. Depois retire-lhe tudo. Caso ele não tombe na primeira fase, não foi assim que Satanás provou a Deus que Jó não o amava, apenas desfrutava de tudo quanto lhe fora concedido? Está lá no livro de Jó, se você quiser dar uma lida, vale a pena, que é um livro muito interessante, que uma pessoa é testada, né, o tempo todo. Em realidade, a narrativa sobre Jó apresenta-o em 3 fases distintas. Na abundância com alegria, está lá no livro, na miséria com revolta, também está no livro, e por fim, a fartura multiplicada após o arrependimento, que agora era o louvor. Né? Dizem que o livro de Jó é uma peça literária, exatamente preparada e programada para dar esse sentido, do quanto nós falhamos com nosso Pai. De certo modo, a opulência nos fracos morais torna-os avaros, indiferentes, soberbos, assim como a miséria os faz agressivos e impiedosos, violentos e perversos. Nos indivíduos moralmente fortes, uma como outra circunstância não lhes altera a conduta, conforme expressou o apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fortuna como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer o necessário. Né? Então, Paulo disse isso dentro de uma das suas cartas. Né? Alguém que alcança esse nível de equilíbrio é imbatível. Qual ocorreu com o incomparável servidor de Jesus, que permaneceu sempre o mesmo, desde que se conscientizou da responsabilidade que ele cumpria realizar como divulgador e exemplo do Evangelho. Quero dar um parêntese aqui, meu amigo, minha amiga. Eu sei que você é uma pessoa estudiosa, pesquisadora, né? Então você deve ter encontrado por aí alguns textos que falaram mal de Paulo de Tarso. Que Paulo era um infiltrado romano no meio dos cristãos para entregá-los e tal. Paulo era um aproveitador de oportunidades. Paulo é isso, Paulo era mentiroso, não sei o quê. Cada um você vê, de vez em quando você escuta umas coisas. Então o Emmanuel escreveu o livro Paulo e Estevão, né, mostrando a realidade de Paulo. E agora o Manuel Filomeno fala novamente sobre Paulo. Então temos que tomar cuidado, porque o pessoal que quer perturbar a paz, que quer disseminar a maldade, eles usam de todos os jeitos. Paulo de Tarso foi o cavaleiro do Cristo. No exercício da mediunidade iluminada pelo Espiritismo, a renúncia aos destaques e às glórias humanas, a humildade natural e espontânea, a ação no bem, a gratuidade dos seus serviços, a honradez, a seriedade moral, constituem características essenciais ao bom servidor. Convidado o médio à autorreparação, à autoiluminação,
A sua meta não são os bens que deixa ao desencarnar, mas os valores íntimos que sempre conduzirá. Enganam-se todos aqueles que fazem o contrário, ou estimulam, apoiam a insensatez, a ambição, a vaidade dos médiuns, tornando-se-lhes verdadeiros inimigos do crescimento espiritual e moral, mesmo que o seu desejo seja outro. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o médium está assim, se destacando, né, ele tem que ter muito esse discernimento para não achar que ele é o máximo. Né? Para não achar que ele é o máximo. André Luiz cura um cego com um passe, lá no umbral. Quando ele se arvora, né, que ele curou, o mentor fala, não foi você não, André, foi Deus. Desculpa, foi Jesus. Foi o Senhor que curou, não você. Então o médium tem que ter essa condição, esse conhecimento de ser um instrumento do Senhor Jesus. E também de Deus, claro. Né? Não fazemos apologia do sofrimento. No entanto, não podemos igualmente ignorar os benefícios que ele proporciona, quando compreendido e enfrentado com elevação, com sentimentos nobres. Na conversação que mantivemos com Fernando a respeito de Davi em perigo, o amigo relatou-me as dificuldades morais em que o mesmo se encontrava, a par da cilada que estava sendo urdida para pôr-lhe fim ao ministério, criando uma situação embaraçosa para os seus amigos e, de certo modo, canhestra para o bom nome do Espiritismo. Como, porém, os escândalos são de breve duração, logo sucedidos por outros, e a memória terrestre é curta, os danos que o insucesso trágico pudesse causar não seriam de grande monta. Utilizando-se da psicosfera da casa espírita, o irmão Ernesto e o Dr. Erma pretendiam trazê-lo ainda naquela madrugada para um diálogo oportuno e sério, como última tentativa para despertá-lo, após o que, por livre opção, caso não aceitasse os alvitres, ficaria entregue a si próprio. Para a consumação do plano, o nosso mentor iria consultar o diretor da instituição, o irmão Vicente, pedindo-lhe licença para usar as instalações físicas e espirituais do recinto dedicado aos labores mediúnicos em face das suas defesas contra quaisquer agressões porventura premeditadas. Para o projeto que fora proposto pelo irmão Ernesto, guia espiritual de Davi, as providências estavam em curso com cuidados especiais. Eu quero que você preste atenção, amigo e amiga, que ele fala instalações físicas e espirituais do centro espírita. Então nós temos no centro espírita as instalações físicas e as instalações espirituais. As instalações espirituais, elas existem para proteger, né, e ampliar o campo de participação dos desencarnados ali no centro espírita, numa reunião pública, num grupo de estudos. Então essas são as instalações espirituais e essas proteções que os centros espíritas possuem. Talvez outros templos também, com certeza, possuem, mas os centros espíritas precisam dessa proteção. Então não se podia chegar lá, eu vou usar o centro espírita aqui, não. Há sempre uma conversa, um pedido, né? Bom, para o projeto que fora proposto pelo irmão Ernesto, né, aquilo tinha que ter cuidados especiais. Então o Filomeno vai dizer, olha, pude perceber no companheiro que me narrou a próxima programação inusitada preocupação, pois que ele sabia da complexidade do caso por envolver interesses do chefe mongol, desejoso de desarticular as elevadas tarefas de libertação que cabe ao Espiritismo em relação às criaturas humanas, influenciando a sociedade do futuro na sua grande transformação, quando o planeta passará à condição de mundo de regeneração. Os espíritos que o habitarão nessa oportunidade já não serão inferiores, por haverem superado os instintos mais grosseiros e as paixões vis. Está aí, amigo, a receita, né? A bula para morar aqui na Terra no tempo da regeneração. Tem que ter vencido instintos grosseiros e paixões vis. Contra essa fatalidade evolutiva,
se obstinam ainda os espíritos perversos, exploradores das energias dos homens, que permanecem vinculados aos prazeres acelvajados, em vampirismos cruéis, caracterizando a dualidade do bem e do mal em luta. Ora, o mal são os estados primitivos que conspiram contra a libertação do ser, os quais, não tendo existência real, são, portanto, de duração efêmera, porque Deus é o bem infinito. Então o mal é rápido, ele vai passar, mas quando ele passa, ele faz um estrago, né? Então cuidemos disso. Todavia, esse combate constitui meta prioritária da ignorância e altas percepções das finalidades essenciais da vida. Quando o Dr. Carneiro nos convidou para seguirmos a sala das atividades mediúnicas, o relógio assinalava 2 horas e 20 minutos, estando a reunião programada para ir a 10 minutos. Diversos trabalhadores de nosso plano encontravam-se a postos, circunspectos, embora tranquilos. É que a confiança irrestrita em Deus convida à harmonia, mas também à responsabilidade. Enquanto aguardávamos a chegada dos participantes da atividade em pauta, Fernando acercou-se-me e gentilmente entreteceu considerações valiosas. Então disse o Fernando, né, que é aquele mentor do centro lá que o Davi trabalhava. Quando as criaturas encarnadas, mentor não, que é aquele trabalhador espiritual daquela casa. Quando as criaturas encarnadas, esclareceu, né, buscarem sintonizar conscientemente com as esferas superiores da vida, muitos dos problemas que as angustiam serão solucionados, porquanto, ao retornarem ao corpo físico após a comunicação com seus guias e protetores, guardarão lucidez da convivência e das instruções que receberam. Normalmente, mesmo entre aqueles que se dedicam aos estudos parapsíquicos e mediúnicos, embora se considerem espiritualistas e espiritistas, o comportamento é vinculado aos estratagemas e disfarces do materialismo. Tá vendo? Olha, tem gente aí que se considera espiritualista. Eu sempre tive um cuidado muito grande com isso, porque eu vejo pessoas, às vezes, que estão aqui até estudando espiritismo, sabe? Até participam de reuniões. Aí eles falam que são espiritualistas. Cuidado. O Dr. Amit Goswami, ele faz uma alerta muito grande, ele que é indiano, né? Ele diz o seguinte, que o que chegou do Oriente para o Ocidente está quase tudo distorcido. Então esse espiritualismo que a gente busca, a gente fala que é espiritualista, né, é um perigo, porque pode ser informações distorcidas. Eu mesmo já li muitas delas, que não tem lógica nenhuma. Isso aqui não vem daqueles estudos profundos, né, lá dos Vedas, né, do Bhagavad Gita, do Mahabharata. Isso não vem. Isso aí é uma proposta do homem ocidental para ganhar dinheiro. Foi o que o Dr. Goswami fala isso. Né? Então, espiritualista e espiritistas. Por que você não fala que é espírita? É muito mais fácil, né? O que é espiritista? Sabe? Uma coisa séria, né? Dá a impressão que espiritista é aquele que vai no centro espírita, mas que não se envolve. O comportamento é vinculado, né, aos estratagemas e disfarces do materialismo, ou seja, a pessoa não larga o materialismo, mas dá uma olhadinha no espiritualismo, né? Enquanto que o espiritismo é outra situação. Né? A incerteza da interdependência do espírito ao corpo, o atavismo religioso mediante o qual inúmeros crentes aceitam o céu, porém preferem desfrutar a terra, fazem que, ao despertarem, em vez de tentarem recompor as peças das lembranças, atirem-nas ao calabouço sombrio do esquecimento, informando tratar-se de sonhos, e dessa forma não merecendo consideração. Outros apelam para as explicações psicanalistas, bastante valiosas, mas não únicas, ou nem sempre convincentes. Então tem pessoas que acham que sonham, que são sonhos, e na verdade são projetos pessoais, né? Que não deixam que eles se desliguem da matéria.
né? Aí chegam-se os médiuns que cobram, né? Então não são médiuns espíritas. No máximo eles gostam, né, da mensagem espiritualista e porque também estão lidando com espíritos que são desencarnados. Só que não são de excelência moral, né? A experiência que iremos viver ficará impressa nos painéis da consciência de Davi, qual ocorrerá com outros companheiros. Dependerão os resultados da interpretação que lhes deem, a qual lhes influenciará o comportamento a partir de então. O exercício correto da mediunidade, a vivência dinâmica dos postulados espíritas, constituem recursos preciosos para o trânsito seguro e lúcido entre as esferas física e espiritual. Ernesto e o Dr. Hermann deram entrada no recinto, conduzindo o médium adormecido que exalava odores pestilentos, resultado das libações alcoólicas e dos excessos sexuais. Imantado ao seu perispírito, identificamos um ser amorfo, lânguido e desagradável. Nossa, coitado do Davi, que situação, hein? Que se apresentava igualmente intoxicado. Em face das interrogações mudas que eu formulava, Fernando veio presto ao meu socorro e elucidou-me. Trata-se de entidade viciada em bebidas alcoólicas e sexo promíscuo, que o companheiro encontrou num dos recintos de luxúria e com a quem se afinou. A marcha do amigo em declive é dolorosa. Não pôde prosseguir, porém, nesse momento, adentrou, teleconduzido pelo irmão Vicente, o mistificador, que ora se fazia passar pelo Dr. Hermann nas cirurgias mediúnicas. Golpeando o ar com gestos de extremada violência, agredia verbalmente Deus, os espíritos nobres e agredia também a vida. A alucinação do ser faz recuar psiquicamente aos períodos primários da evolução, quando o seu pensamento é primitivo fisiológico. Visivelmente adormecidos, foram trazidos também o senhor Almiro, Dona Armênia, Leonardo e Francisco, por abnegados cooperadores da nossa esfera de ação. Após serem colocados à mesa, foram-lhes aplicados recursos magnéticos de dispersão fluídica, despertando-os gentilmente. Habituados aos mistérios mediúnicos, não tiveram relutância e nem dificuldade para readquirirem a lucidez, dispondo-se sem mais amplas explicações para o labor. Eles fizeram encarnados, que estavam dormindo, o corpo dormindo, eles levaram esses espíritos lá. Dr. Carneiro foi convidado para assumir a direção do trabalho. Não obstante a irritação do adversário de Davi e de outros espíritos trazidos à atividade, pairava no ambiente uma psicosfera de confiança e de paz. Ante o silêncio e a agradável expectativa geral, o médico baiano, tomado de grande unção, exortou a Deus: Pai misericordioso, criaste-nos com destinação do bem, reservando-nos a plenitude futura que conquistaremos a esforço próprio sob a vossa inspiração. Ensejaste-nos a razão, a fim de podermos discernir com acerto os meios e requisitos para a vitória sobre nós mesmos. Concedeste-nos a consciência, na qual inscrevestes vossas leis, de modo a conduzir-nos no imo das percepções. Enviaste-nos missionários do amor e da sabedoria, a fim de que nos ensinasse o caminho e os meios de conhecer-vos. Ofereceste-nos Jesus Cristo como modelo e guia, de forma que não pudéssemos equivocar-nos sob justificativas irreais. Não obstante tantas dádivas, temos preferido a marcha sinuosa, os caminhos do egoísmo e a manutenção das tendências primárias. Poucos têm conseguido libertação, trabalhando-se e autoiluminando-se. A expressiva maioria ainda permanece na retaguarda do progresso, em teimosia rebelde, em terrível ignorância, em rude carência por opção própria.
apiedai-vos de nós. Nesta madrugada, que simboliza o dia novo em vitória sobre a noite densa, ajudai-nos a esclarecer e a encaminhar-vos os companheiros que teimam na irresponsabilidade e parecem comprazer-se na ignorância e na rebeldia. Reconhecendo as nossas limitações, apelamos para a vossa magnanimidade e compaixão. Iluminai nosso caminho, Supremo Pai, e conduzi-nos em paz. Ao silenciar, vibrações suaves invadiam o recinto, envolvendo-nos em agradável sensação de paz. O Dr. Carneiro acercou-se de Davi e, auxiliado por Ernesto, utilizando-se de recursos especiais, despertou-o, deslocando o vampirizador desencarnado que a ele acoplado explorava-lhe, roubava-lhe preciosas energias. A entidade foi deitada na maca, adredemente colocada sobre uma mesa na sala, enquanto o sensitivo, relanceando o olhar em volta, não teve dificuldade em dar-se conta da ocorrência em desdobramento. Apesar de encontrar-se ainda um pouco entorpecido, o irmão Ernesto explicou-lhe em rápidas palavras o objetivo da reunião especial.